Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Diogo Matias, aluno do Centro Universitário Uninter do curso de Licenciatura em História. Estou aqui para apresentar o meu portfólio referente ao módulo A, fase 2, Empreendedorismo, Criatividade, Inovação e Responsabilidade Social, Cultura Surda e Libras. Bem, vamos fazer uma trajetória histórica da língua de sinais no mundo. Não se tem exatamente o ano em que foi desenvolvido uma língua de sinais. Porém, o que nós temos aqui é uma data bem importante, que é de 1755, quando o abade francês Charles Michel fundou a primeira escola para pessoas surdas. A estrutura usada nessa época ainda era de gestos manuais, escrevendo letra por letra, o que é bastante lento. Porém, com o passar dos anos, essa estrutura se modificou, parecendo alguns sinais com um significado mais amplo, como sinais para fome e casa. Já no Brasil, demorou um pouco mais para que isso tudo fosse estruturado. Em 1857, o professor Edward Rouet, também francês, de Paris, e também surdo, com apoio de Dom Pedro II, funda o Instituto de Surdos Mudos, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, ou INES, na cidade do Rio de Janeiro. Rouet utilizava a linguagem escrita, o alfabeto manual e a língua de sinais francesa. Em 1873, juntando toda essa estrutura do professor Rouet, com alguns sinais que já eram existência de surdos brasileiros, Flauzino José da Gama, aluno do professor Rouet, publicou seu livro ilustrado chamado Iconografia dos Sinais dos Surdos Mudos. Bem, de acordo com Strobel, em 2008, o uso da linguagem e da identidade são os elementos fundamentais de uma cultura. A identidade surda, então, é construída no meio de uma cultura visual. Por falta de audição, os surdos vivenciam o mundo através dos olhos. Os surdos ainda sofrem bastante preconceito quando junto de ouvintes, sendo vistos como incompletos, anormais e até mesmo doentes. Já no Brasil, a cultura surda teve bastante impacto, principalmente com o Congresso Internacional de Milão, que aconteceu em 1880, pois ele trouxe para as escolas o oralismo puro, retirando a identidade da pessoa surda, que era representada pelo uso da Libras, ou da língua de sinais do país que ele estava. Porém, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, continuou utilizando a Libras em sala de aula até o ano de 1957, quando, por força da lei, esse uso foi proibido. Somente na década de 60, poucos anos depois, percebendo-se o grande fracasso que foi o oralismo puro, que a Libras pôde voltar às salas de aula. Porém, no mundo inteiro, por quase 100 anos, a pessoa surda foi proibida de produzir qualquer material cultural. E o que é interessante sobre o Congresso Internacional de Milão de 1880 é que os professores que ali estavam presentes e que eram surdos foram proibidos de votar, e apenas 5 votaram pela continuidade do uso da língua de sinais e eram norte-americanos. Bem, mesmo assim, mesmo com todas essas proibições, a comunidade surda manteve-se firme e continuou criando conteúdo cultural no mundo inteiro e também no Brasil. No Brasil foi principalmente depois da década de 60, quando pôde voltar a língua brasileira de sinais para as salas de aula. Um exemplo disso é a literatura surda. Como a percepção dos surdos do mundo é basicamente visual, os sentimentos repassados pela literatura devem estar dentro desse aspecto. Logo, os escritores surdos trazem em suas obras essa gama de sentidos e sentimentos, aproximando o leitor do mundo da pessoa surda. É interessante porque, como o surdo não tem a audição, você passar num livro que a pessoa escutou um barulho muito alto, para os surdos não faz nenhuma diferença. Então, os escritores que são surdos, eles conseguem passar esse sentimento de uma maneira mais próxima. Bem, a pessoa surda ela ainda é uma pessoa. O ponto principal é esse. Então, não deve ser discriminado por algo que nós, ouvintes, julgamos uma falha. A interação entre ouvintes e surdos só traz benefícios para ambos. Ambos saem ganhando. Compreender a pessoa surda, conseguir realizar um atendimento ou até mesmo uma venda para uma pessoa surda já traz uma satisfação para ambos. O surdo se sente acolhido e o ouvinte se sente capaz. Aprender Libras deveria sim ser obrigatório nas escolas, pois isso nos torna mais humanos. Atualmente, aprender Libras se tornou muito mais fácil devido à internet. Existem cursos, aulas gratuitas e até mesmo pessoas surdas na internet produzindo conteúdo. Só basta o ouvinte buscar as informações e trocar experiências. Aqui em Belo Horizonte nós temos a FENEIS, que disponibiliza cursos de Libras para ouvintes e surdos. Porém, mesmo com o curso é necessário a prática. Para isso existem as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, com várias páginas para treinar, até mesmo conversar com pessoas surdas e intérpretes. Aqui nós temos uma imagem minha, onde estou praticando Libras escrevendo meu nome. O alfabeto manual, que pode ver que ele é bem demorado, fazendo a letra D, o I, O, o G e o O.
não é a melhor maneira de todas. Então os surdos eles criam sinais. E esse aí é o meu sinal, foi criado por um aluno que eu tive em 2018, que é surdo, onde eu passo o indicador, o dedo médio, por cima da orelha e sigo descendo até a parte de baixo da orelha, encostando no lóbulo da orelha. Bem, as experiências locais bem-sucedidas com Libras aqui de Belo Horizonte, o exemplo que eu trouxe foi o projeto Tabuleiro Acessível, do qual eu também faço parte, que desde 2017 ele usa de jogos de tabuleiro modernos como ferramenta para fomento da Libras, incentiva o uso dos jogos com o público surdo de forma a aprimorar suas experiências e vivências, trazendo mais uma alternativa de lazer para as pessoas surdas. A grande maioria dos jogos de tabuleiro não pensa no público surdo, usando a língua brasileira como principal forma de comunicação. O projeto visa quebrar essa barreira. Não só jogos de tabuleiro, como todos os outros jogos não têm essa percepção. Bem, aqui são algumas imagens retiradas do Instagram do projeto Tabuleiro Acessível com autorização dos membros. Os dois membros do projeto Tabuleiro Acessível são o rapaz com uma máscara na cabeça, é o Gabriel, e o rapaz de camisa preta é o Rafael. O Rafael é o idealizador do projeto. Bem, Libras e cultura surda, o que pode ser feito no nosso polo? Bem, uma maior carga horária do curso de Libras seria o ideal para que nós, alunos, tivéssemos mais contato com essa língua que é tão importante para a comunicação, e buscar uma efetiva relação entre os alunos surdos e ouvintes de forma que possam trocar experiências e vivências, e seja parte um pouco mais do aluno também. Aqui são algumas referências, é interessante termos essas leituras, né, fazemos essa leitura para aprendermos um pouco mais. Aqui segue um pouco mais, e por fim, aconselho a todos a seguirem o projeto Tabuleiro Acessível lá no Instagram. É isso aí, muito obrigado por terem me ouvido, até a próxima.